Olá a todos, o nosso tema é insulinoterapia. Hoje, no tema insulinoterapia, nós vamos ver quando usar, os tipos de insulina, como aplicar tanto a insulina na caneta quanto na seringa e como armazenar a insulina. O diabetes é uma doença crônica, progressiva e não tem cura. Ocorre elevação da glicose no sangue por defeito da produção ou ação da insulina. A insulina de jejum está igual ou acima de 126. Ele pode ser do tipo 1, que é pouco frequente, 5 a 10% dos casos, e acomete crianças e adolescentes. É uma doença que nós dizemos autoimune porque o sistema imunológico ataca as células produtoras de insulina. Já o diabetes tipo 2, 90% dos casos, geralmente acomete adultos, e dizemos que ocorre resistência à insulina porque ele não usa a insulina de forma correta ou não fabrica o suficiente. Aí nós vemos que existem fatores genéticos que são agravados pela obesidade e o sedentarismo. O tratamento para o diabetes tipo 1 é insulina. E no diabetes tipo 2, é mudança do estilo de vida, alimentação adequada, perda de peso e atividade física. Se isso não for suficiente, entram os remédios. Existem hoje várias alternativas. A insulina só é solução quando os remédios não controlam mais a glicemia. De acordo com o valor da glicemia capilar, as pessoas podem ser classificadas em 100 diabetes, quando está abaixo de 100, pré-diabetes, entre 100 a 125, ou diabetes, glicemia maior ou igual a 126. A hemoglobina glicada e a glicemia 2 horas após teste de tolerância à glicose fazem esse diagnóstico também. Naturalmente que em diabéticos tratados, o objetivo é manter a glicemia normal. Quando usar a insulina, então, em pacientes diabéticos? No diabetes 1, sempre. No diabetes 2, para manter o estado de normoglicemia, quando não é possível por outros métodos. Geralmente, é quando a glicemia de jejum está acima de 250. Ou a glicemia ao acaso acima de 300 persistentemente, ou hemoglobina glicada acima de 10%. Casos de cetonúria também, e no diabetes sintomáticos com poliúria, polidipsia e perda de peso. A poliúria é urinar excessivamente e polidipsia é beber água também excessivamente. Existem vários tipos de insulinas para favorecer o melhor controle da glicemia. A insulina regular, muito conhecida, é a insulina de ação rápida. Demora 30 minutos para começar a fazer o efeito. Mas existem insulinas que nós chamamos de ultra rápida, como a insulina Lispro, Aprida e Asparte, que demora 10 a 15 minutos para começar o seu efeito. Na insulina regular, ela tem ação máxima em 2 a 3 horas, já as ultra rápidas, 1 a 2 horas. A duração da insulina regular é de 6 horas e meia, as ultra rápidas de 3 a 5 horas. A insulina NPH, muito conhecida, é uma insulina de ação intermediária. Inicia a sua ação em 1 a 3 horas, tem o seu pico máximo em 5 a 8 horas e dura por 18 horas. Mas existem insulinas de longa duração, como a insulina Lantus ou Glargina, a insulina Levemir e a Tresiba, que se iniciam em 1 a 4 horas, não têm pico de ação e podem durar 24 horas ou mais. Assim, cabe ao especialista escolher a melhor insulina ou a melhor combinação de insulinas para controlar a glicemia em cada caso.
Insulinas rápida e ultra rápidas podem ser usadas para tratar as glicemias que se alteram ao longo do dia e por isso são chamadas de insulina suplementar. Existem opções de doses pré-programadas conforme a glicemia, mas sempre de acordo com a orientação do médico. Agora nós vamos dar algumas orientações de como aplicar a insulina de forma correta. Primeiro, faça uma prega com o polegar e o indicador e segure a gordura no local que vai aplicar, como mostra a figura, evitando pegar todo o tecido para não vir músculo junto. A agulha deve sempre entrar de 90 ou 45 graus. É importante que a agulha seja pequena, sempre em torno de 4 a 8 milímetros, porque a agulha muito longa exige uma técnica diferente, porque senão você vai ultrapassar a camada de gordura. É importante também que se rodizie os locais onde vai aplicar, sempre no sentido horário, seja na barriga, seja na coxa, no braço ou nas nádegas. Como aplicar a insulina usando seringa? Item 1. Separe o material, seringa agulhada e insulina. Retire a insulina da geladeira 15 a 30 minutos antes de aplicar e separe também o alquinho 70. 2. Higienize as mãos. 3. Se for usar a insulina NPH, o cuidado adicional é misturar o conteúdo para homogeneizar, rolando o frasco nas mãos 10, 20 vezes e não balançando. 4. Passe o álcool 70 na borracha da insulina. 5. Puxe o êmbolo da seringa e preencha com ar na quantidade que vai usar de insulina. Espete a agulha na borracha de insulina, empurre o ar e aspire a insulina. 6. Escolha o local conforme preconizado. Olhe bem essa figura. Faça o rodízio do local aplicado, não repetindo em 14 dias. Limpe a pele com álcool 70. 7. Faça a prega subcutânea com indicador e polegar. Aplique no ângulo de 90 graus em relação à pele. Aguarde alguns segundos antes de tirar a agulha. 8. Retire a agulha da pele, solte a prega, pressione levemente o local com algodão. 9. Descarte todo o material usado. A caneta de insulina pode ser descartável quando após a última dose nós desprezamos, ou recarregável quando após a última dose nós trocamos o refil de insulina. Em um, com a tampa aberta, nós vemos que existe uma parte que é rosqueável, e em 2 nós vemos que essa parte é o recipiente do refil de insulina. No corpo da caneta, nós vemos que tem uma janela onde é marcada a dose da insulina e ela vai de 1 em 1 unidade, e essa mudança é feita pelo seletor de dose que faz o sentido de rosquear. E esse mesmo botão preto, ele é ejetor, quando nós vamos aplicar a dose de insulina. Em 3, nós vemos o refil de insulina, que vai ser encaixado no recipiente, e em 4, a agulha, que vem com 2 camadas protetoras, a capa interna e a capa externa. Vamos então aos passos de como aplicar a insulina como caneta. Em 1, separe o material, a caneta, a agulha e o álcool 70. Em 2, higienize as mãos. Em 3, passe o álcool 70 na borracha de insulina. Em 4, coloque a dose de insulina girando o botão seletor. Em 5, limpe a pele com um álcool 70. Insira a agulha na seringa, rosqueando, e só depois tire as capas protetoras.
Faça uma prega subcutânea com o indicador e o polegar. Aplique com ângulo de 90 graus em relação à pele. Aguarde alguns segundos antes de tirar a agulha do subcutâneo. Insete, retire a agulha da pele, solte a prega, pressione levemente o local com algodão e depois retire a agulha da caneta e descarte. Em 8, descarte o material usado. Vamos ver a melhor forma de armazenar a insulina. Se o frasco ou a caneta estiverem lacrados, manter em geladeira entre 2 e 8 graus Celsius. Evitar variações de temperatura, como porta de geladeira, ou ambientes mais gelados, como perto do freezer. Melhor manter dentro da gaveta de legumes ou prateleiras baixas. Manter na embalagem original, longe da luz. Se o frasco ou a caneta estiver em uso, pode ser mantida fora de geladeira, mas menos de 30 graus. Se na geladeira, retirar 15 a 30 minutos antes de aplicar. Como transportar a insulina? Se lacrada, em sacola térmica ou isopor com gelo. Se em uso, manter em temperatura menor que 30 graus Celsius. Em viagens mais longas, manter sempre na bolsa de mão. Hoje nós revimos quando usar a insulina, os tipos de insulina, como aplicar a insulina na seringa ou na caneta e como armazenar a insulina. Hoje ficamos por aqui e até a próxima, pessoal.